Olá pessoal, tudo bem? Estou muito animada aqui, iniciando mais uma semana aqui com vocês, aqui no Inspire-se, falando, claro, mais sobre saúde, beleza, bem-estar e emagrecimento. E o Inspire-se de hoje está incrível. Você que tem dúvidas aí sobre frutas, se fruta pode, se fruta não pode, qual fruta que eu incluo na minha dieta de emagrecimento, tudo isso, todas essas dúvidas nós vamos tirar hoje aqui no Inspire-se. Também terei convidados muito especiais aqui, Dr. Breno, que vocês já conhecem, e a doutora Kathleen, que é uma convidada do Dr. Breno, que será muito bem-vinda aqui no Inspire-se, e nós falaremos mais sobre doenças reumatológicas. Será que eu tenho alguma doença reumatológica? O que é uma doença reumatológica? Todas essas dúvidas nós vamos esclarecer aqui no Inspire-se. Mas agora, para iniciar, eu vou convidar você para entender comigo um pouquinho mais o porquê no inverno é a melhor estação para fazer os procedimentos estéticos. Vamos lá! Por que o inverno é a melhor estação do ano para se fazer procedimento estético? Vamos lá então! A gente conversou já na semana passada um pouquinho o porquê que o inverno é tão bom para fazer o método Beauty Sculpt, mas por que ele é tão bom? Essa estação é a melhor para fazer qualquer procedimento estético. É isso que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês hoje. Então, quando a gente fala de procedimentos faciais, o inverno é a melhor estação do ano para isso. Por quê? Quando nós falamos da face, nós estamos falando em procedimentos que usamos ácido. Então, para usar algum tipo de ácido, nós precisamos ter cuidado com o sol, que exposição solar prejudica o resultado do nosso procedimento. Então, no verão, o sol é muito forte e acaba sendo um pouco mais difícil para fazer esses procedimentos faciais. Então, o inverno acaba se tornando a melhor estação para fazer procedimentos faciais. Também os procedimentos injetáveis. Então, um botox, um preenchedor, todos eles acabam inchando um pouco mais, dando um desconforto maior. E no inverno é muito mais fácil da gente ter esses cuidados por conta da exposição solar. Tanto o botox quanto os preenchedores, eles também precisam que a gente se mantenha um pouquinho mais recluso, sem tanta exposição solar. E tudo isso acaba sendo mais fácil no inverno. Porque no inverno o sol não é tão forte, nós não temos tanto contato com essa luz solar tão forte e acaba sendo mais fácil da gente fazer esses procedimentos e acabar se cuidando um pouco mais. Já os procedimentos corporais também, o ideal é que seja feito no inverno. Por quê? Alguns procedimentos para emagrecimento, eles demoram um período de tempo para vir o resultado final. Então, às vezes o resultado final demora 60, 120, 180 dias. E se a gente quer ter esse resultado no verão, nós precisamos iniciar tudo isso, todo esse tratamento no inverno, para dar tempo de agir, para dar tempo do procedimento ter chegado ao seu resultado final lá no verão, quando a gente quer estar com o corpo da maneira que a gente quer usar um biquíni, que a gente vai viajar, enfim. Então, o ideal é que a gente sempre inicie meses antes, para chegar na época do verão e a gente tá com o resultado que a gente está buscando. Já outros procedimentos como lasers, como procedimentos para estria, remoção de tatuagem, a própria depilação a laser, tudo isso, o ideal é que seja feito no inverno também. Por conta da exposição solar, porque senão pode acabar manchando. Se você faz uma depilação a laser e se expõe ao sol, você pode manchar a sua pele. Se você faz um tratamento para estria e se expõe ao sol depois, você pode manchar a sua pele. Então, no inverno, nós vamos menos à praia, nós não vamos à piscina, mas não só isso. O próprio sol é mais fraco, então por mais às vezes que a gente use proteção solar, a gente acaba tendo a pele manchada, porque o sol é muito forte no verão. E no inverno, não. Então o inverno é a melhor fase para fazer procedimentos estéticos, tanto faciais, quanto corporais, quanto de cabelo, enfim. Então, tudo que você quer começar de procedimento estético, é o ideal. Se você pedir uma dica aí, eu começo no verão, no inverno, o ideal é que você inicie no inverno.
até o verão já vai ter dado tempo de agir e você vai estar com um resultado lindo e também você vai preservar a sua pele, cuidar para não ter nenhum problema lá na frente. Procedimentos estéticos, então, podem ser feitos em qualquer estação do ano, mas o inverno é o melhor. Então, procure aí uma clínica perto de você. A Renove Beauty está aqui em Balneário Camboriú. Atendemos o Brasil inteiro hoje. Temos pacientes de outros países. Se você deseja conhecer mais os nossos procedimentos, se você deseja marcar uma consulta comigo, nós vamos deixar aqui na tela o contato da Renove Beauty. Faço consultas e avaliações online. Então, se você não é daqui e quer vir só para o dia do procedimento, nós te atendemos também. E aqui o nosso objetivo é chegar no resultado que o paciente está buscando, tanto nos procedimentos faciais quanto corporais. Se você abrir o nosso Instagram, que eu também vou deixar aqui na tela, você vai ver vários resultados nossos e vários procedimentos que a gente realiza aqui. E falando em procedimento estético, nós sabemos que ingerir frutas também ajudam a manter a nossa pele íntegra. Existem várias dúvidas aí sobre as frutas, se fruta pode, se fruta não pode, se fruta faz bem ou fruta faz mal. E eu vou mostrar agora algumas frutinhas para você incluir no seu dia a dia, incluir na sua dieta, que vão auxiliar, são antioxidantes, então vão deixar sua pele ainda mais linda, não vão fazer você engordar se você comer com responsabilidade. E são frutas baixo teor calórico que vão até te ajudar na sua vontade doida de comer doce. Vamos conferir quais frutas são essas? E no Inspire-se na Cozinha hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as frutas. Eu sei que existem muitos mitos sobre as frutas. Se fruta pode, se fruta não pode. E hoje eu vou dar a minha opinião sobre isso e você pode ver o que fica legal aí para o seu dia a dia. Uma vida só comendo fruta não é o que a gente busca. Nosso corpo ele precisa de vitaminas, de proteínas, então a gente precisa ter uma alimentação balanceada. Comer grãos, comer proteínas e incluir as frutas nisso. Então não é só comer fruta 24 horas, mas tem momentos do dia que é sim legal colocar fruta. Eu sempre digo, sempre opte por coisas mais naturais. Então, eu tomo um suco ou como a fruta? Deus criou o pé de fruta, não o pé de suco. Então, a gente sempre vai optar por coisas que Deus criou. Então, nós vamos sempre optar pela fruta. Então, incluir as frutas no seu dia a dia é legal, é necessário. As frutas são antioxidantes, as frutas possuem várias vitaminas, é um carboidrato bom, então pode te auxiliar muito sim no seu dia a dia e pode auxiliar sim no processo de emagrecimento. Lembrando que a gente não é porque é saudável que a gente come um monte, a gente vai comer nos momentos certos, as quantidades certas, tá? E hoje aqui no Inspire-se eu trouxe algumas opções de frutas que eu gosto muito, que são facílimas de encontrar e que podem te auxiliar muito nesse processo de emagrecimento para você incluir aí no seu dia a dia sem medo, tá? Então eu trouxe algumas opções aqui, são frutas que eu, Regina, como dia a dia, como semanalmente. Então, se você for na minha casa, você vai ver que no meu café da manhã eu vou estar comendo 1 ou 2 tipos dessas frutas. No meu momento à tarde, aqui na clínica, eu sempre estou comendo 1 ou 2 tipos dessas frutas aqui. Então, são frutas super versáteis que te auxiliam muito, tá? Que também possuem várias vitaminas e eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas agora, tá? Para começar, eu quero começar falando da melancia, tá? Então aqui eu tô com um pouquinho de melancia. Melancia é uma fruta que, assim, tem gente que diz que é bom, tem gente que diz que não, que é muito doce, que é muito isso, que é muito aquilo. A melancia, ela é maravilhosa, tá? Então você que gosta muito de comer doce, vai lá, acaba comendo muito doce ou gosta muito de comer bala, tá? Então a melancia é uma opção para ti, tá? A melancia ela não é tão calórica e ela tem um gosto bastante adocicado. Então ela vai te auxiliar aí nessa vontade de comer doce. Então quando bater aquela vontade de comer um doce, cair numa barra de chocolate, tem a melancia em casa, que a melancia eu tenho certeza que vai te auxiliar. Além disso, ela é antioxidante, ela serve também para te auxiliar se você quiser fazer um suco, né? E ela também, você pode associar ela com outra fruta, também fica legal, ou associar ela com hortelã, também fica legal, tá? E ela é versátil, você pode pôr na salada, você pode comer à tarde, você pode comer no verão, porque ela tem bastante água também. Então ela é uma fruta super versátil e auxilia muito quem gosta muito de comer doce, tá? Outra fruta que eu amo e como muito é o abacaxi.
tá? Mais uma fruta super versátil, você pode até pôr na salada abacaxi, que cai super bem, tá? Em entradas, em várias comidas, combina com peixes, enfim. Então o abacaxi é muito legal, combina com sobremesa, então uma sobremesa fitness com abacaxi também é super legal, tá? E também é uma fruta que te auxilia aí nessa questão do doce. Como ela é uma frutinha um pouquinho mais ácida, tá? Então quando dá aquela vontade de comer um doce, você pode comer um pedacinho de abacaxi que com o ácido dele vai fazer diminuir um pouquinho a sua vontade de comer doce, tá? Então também vai te auxiliar no teu dia a dia. Outra fruta que eu amo, que eu como muito, é a uva, tá? Aqui a gente tem a uvinha. A uva, além dela ser fácil de comer, então você pode levar na bolsa, num potinho, é muito fácil você levar para o trabalho uma uva, ela também cai super bem, se você quiser inventar um docinho, um bombonzinho fitness, se você quiser colocar em alguma coisa, enfeitar, então ela é super legal também e também auxilia nessa questão do doce. Então por isso eu acho que são 3 frutas que têm baixa caloria, então um baixo índice calórico, que te auxiliam muito, que tem um gostinho mais adocicado e que faz a gente diminuir essa percepção dessa vontade louca de comer doce, tá? Agora eu tenho outras 4 frutinhas aqui que eu gosto muito também. Uma delas é a goiaba, que tá aqui. A goiaba eu acho ela uma fruta, não é todo mundo que gosta, né? Eu particularmente amo goiaba, mas ela é uma fruta que também te auxilia muito, tá? Porque ela é fácil de levar, se você quer levar à tarde para o trabalho, enfim. E ela também tem algumas funções antioxidantes, que é bem legal. E ela também tem um teor glicêmico mais baixo, então é legal aí para você que tem diabetes ou para você que gosta muito de doce, também é legal, ela não é uma fruta tão calórica, tá? Outra fruta maravilhosa é o kiwi, que também tá aqui. Ele é lindo, né? Eu acho tão lindo ele cortado. Também é uma fruta super válida, antioxidante, cai bem com várias coisas, cai bem numa água saborizada, cai bem você misturar com alguma outra fruta, fazer uma saladinha de fruta, não é tão doce e também ajuda você, tem várias vitaminas e te ajuda nessa vontade de comer doce excessivo, tá? Outra fruta que também te auxilia é a maçã, uma fruta fácil, versátil, todo mundo tem em casa, também cai super bem com outras frutas associadas, tá? E ela tem um baixo teor glicêmico, né? Então você pode comer ela e ela também tem bastante água, ela tem um gosto mais adocicado, também te auxilia. E ela é uma fruta que você encontra no mercado, tanto no verão, quanto na primavera, quanto no outono, quanto no inverno. Isso também é legal dela. E para terminar aqui meu prato de frutas, eu tenho a manga. A manga também é uma fruta super linda, bem docinha, que também te auxilia muito se você gosta muito de doce, tá? Então você também pode combinar ela na salada, pode combinar ela com outras frutas e cai super bem aí no dia a dia. Então todas essas frutas aqui você pode comer, qualquer uma delas vai te auxiliar se você gosta muito de comer doce, tá? Então elas são maravilhosas, elas são cítricas e também elas têm esse ácido, mas ao mesmo tempo elas são doces, né? Algumas delas aqui. E todas elas têm um teor glicêmico mais baixo e vão te auxiliar se você estiver num período de emagrecimento. Então você pode comer frutas, só não pode comer fruta em excesso. Em excesso é o quê? Sentar para comer uma fruta e comer 5 maçãs ao mesmo tempo, depois 5 goiabas, depois mais 5 mangas, isso não é legal. Mas se você comer uma quantidade aí que te satisfaz e faz você comer menos doce, as frutas caem super bem, além de ter muita, muita vitamina, tá? E eu vou comer um pedacinho aqui, eu vou comer um pedacinho de melancia, que eu amo. Tá maravilhosa. Maravilhosa, docinha e cai super bem em qualquer estação. Então se você gosta de uma frutinha também, você pode misturar mais que uma delas, tá? Eu te indico uma dessas frutas aqui, que além de muita vitamina, elas também têm baixa caloria e vão fazer você comer menos doce. E agora eu vou ter 2 convidados aqui. O Dr. Breno, que vocês já conhecem, e hoje nós teremos a doutora Kathleen aqui com a gente também, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre as doenças reumatológicas. Então, se você não sabe o que é, ou você acha que tem alguma doença reumatológica, fica aqui no Inspire-se que a doutora Kathleen, que é reumatologista, vai tirar várias dúvidas para nós. E agora eu tô aqui com 2 convidados super especiais.
Um deles vocês já conhecem, que é o Dr. Breno, que está aqui com a gente semanalmente, trazendo assuntos riquíssimos sobre dermatologia e sobre a medicina em geral. E hoje também nós estamos aqui com a doutora Kathleen, que ela é reumatologista. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que é a reumatologia, quais as principais doenças que a reumatologia trata, quando eu preciso procurar um reumatologista, o que é reumatismo, enfim, todas essas dúvidas que tem na internet, a doutora Kathleen vai esclarecer tudo hoje aqui com a gente no Inspire-se. Doutora, seja muito bem-vinda ao Inspire-se. Muito obrigada, doutora Regina, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, para mim é uma honra estar aqui com você e com o Dr. Breno Marzola, que é um dermatologista tão renomado, tão conhecido, não só no Brasil, né, Breno? Isso, obrigada, Dr. Breno, muito mais uma vez aqui com a gente, trazendo conteúdos maravilhosos, né, tirando tantas dúvidas das pessoas. É um prazer. E hoje com a doutora aqui, pra gente tirar dúvida em dose dupla hoje. Doutora, para começar, para o pessoal aí te conhecer um pouquinho mais, conta um pouquinho de você, um pouquinho da sua história. Você atende aqui em Balneário Camboriú e Itajaí hoje. Conta um pouquinho mais aí da tua carreira, do teu início, como você chegou até o dia de hoje sendo reumatologista. Então, eu sou reumatologista, formada pela FAMEP. Eu estou em Balneário há 5 anos. Então, eu atendo tanto em Balneário quanto em Itajaí. Em Itajaí eu faço parte de um grupo de reumatologistas, que é o grupo Reumadora, que nós somos em 3 reumatologistas, a doutora Laíse, a doutora Rafaela Gaia e eu. E o principal objetivo nosso é trazer um atendimento além de humano, acolhedor, com uma alta capacidade técnica. Então, nós sentimos essa necessidade. As doenças reumatológicas, de uma maneira geral, são doenças muito graves que trazem grandes consequências às vidas dos pacientes. Então, muito sofrimento atrelado a isso. E nós queríamos, além de trazer o que existe de melhor no tratamento, que a gente vai poder falar também, trazer esse olhar acolhedor tanto para o paciente quanto para a família. Que é super importante hoje. Sim. E muda todo o prognóstico, muda toda a trajetória aí dos familiares que sempre devem acompanhar os pacientes portadores de doenças autoimunes. E o que é a reumatologia, doutora? Se vê muito hoje na internet, né? Eu acho que é algo um pouco mais atual. A internet, ela tá trazendo mais hoje vários assuntos e a reumatologia hoje ela é mais discutida na internet do que há uns anos atrás. Mas o que é ela para o pessoal aí de casa entender? E nós batalhamos muito para divulgar a nossa especialidade. Então, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Sociedade Catarinense de Reumatologia e nós fazemos um trabalho para divulgar mesmo as nossas doenças. Porque existe trabalhos mostrando que o paciente até chegar ao reumatologista são muitos anos. Então, nós precisamos encurtar essa jornada do paciente para fazer mais diagnósticos de maneira precoce. Então, a reumatologia, ela trata de uma maneira geral de doenças autoimunes, mas eu vou começar te explicando sobre o que é mais básico para... sem falar assim, tanto de doenças tão graves. Então, nós tratamos de reumatismos de partes moles. O que seriam isso? Então, são as tendinites, as bursites. Então, quando eu tenho uma dor nas mãos, nos joelhos, quem eu devo procurar? Inicialmente, um reumatologista, porque é ele que vai fazer essa abordagem. E aí, se for necessário uma cirurgia, ele vai encaminhar esse profissional. Então, essas dores, no geral, articulares, elas, se você tem essas dores articulares, o especialista que você deve procurar é o reumatologista. E nós tratamos também de outras doenças de doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, a síndrome de Sjögren, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, artrite psoriásica. Um outro grupo de doenças que são as doenças autoinflamatórias, e aí a mais conhecida dela é a gota. E aí uma doença que eu acho que aí, doutora Regina, nós vamos precisar de um bloco especial só para nós falarmos dela, que é a fibromialgia, que traz tanto sofrimento à vida do paciente, que é um quadro de uma dor disseminada, que é aquele paciente que chega nos nossos consultórios falando, eu tenho dor em tudo, não existe um local que não me dói. E aí esse paciente precisa
chegar até nós, porque nós precisamos também fazer diagnósticos diferenciais. Então, às vezes o paciente ele é portador sim de fibromialgia, que é essa doença que eu quero falar depois um pouquinho mais sobre ela, mas tem outras doenças junto, e aí às vezes esse paciente ele nunca melhora. Mas por que eu tenho uma fibromialgia que eu nunca melhoro? Porque às vezes não é apenas a fibromialgia, a gente não pode falar apenas porque é um sofrimento muito grande atrelado a essa doença. Mas às vezes a gente consegue, na nossa anamnese, exame físico, conseguir descobrir uma doença secundária, que aí às vezes está piorando ainda mais a vida do nosso paciente. E doutora, quando procurar então um reumatologista? É logo quando sente aquela dor ou é quando tem algum sintoma que não consegue resolver? Então o reumatologista ele não pode ser aquele médico procurado de segundo, terceiro, quarto contato. Seria algo que a gente tem que procurar mais precoce? Perfeito, Regina. Então, o reumatologista, ele deve ser procurado inicialmente, sempre quando o paciente tem dor. Não importa a origem da dor, nem onde dói. Então, se eu tenho um quadro de dor, é o reumatologista que deve ser procurado. E também os principais sintomas de doenças reumatológicas são dores articulares, então aquele paciente que relata que tem uma dor no joelho, dor nas mãos, dor no tornozelo, então essas dores articulares. E aí outros sintomas de doenças que às vezes as pessoas não associam que pode ser ligado ao reumatologista, é um olho vermelho que eu já estou tratando há um tempo, ele não melhora, porque isso pode ser uma complicação já de uma doença reumatológica, uma dor lombar, aftas orais de repetição, até aftas genitais, aquele pelo que está sempre encravando. Então veja o quanto a reumatologia ela abrange todas as especialidades. E não é incomum, Regina, nós fazermos diagnósticos de doenças reumatológicas através dos olhos, através de um problema no pulmão, no coração. Então o que eu costumo falar para o nosso paciente? Que tudo para nós é muito importante. Toda essa trajetória do paciente, tudo que ele sente, tudo que ele já passou, para nós é importante, porque a reumatologia, ela é uma especialidade investigativa, então nós somos como um detetive, e aí nós vamos procurando pistas para fechar esses diagnósticos, e aí precisa tudo isso enquadrando até nós fecharmos um diagnóstico de doença reumatológica. Então, sempre que houver dor, sempre que houver, eu já estou indo para um segundo especialista e tá difícil de resolver o meu problema, eu persisto com dor, o reumatologista deve ser procurado. E a gente vê assim, principalmente as pessoas com um pouco mais de idade, né? Elas falam, eu tenho reumatismo, né? Dói aqui, é reumatismo. O que é esse reumatismo que essas pessoas às vezes querem dizer? Elas usam o reumatismo para expressar, mas o que realmente é reumatismo? Então, reumatismo é um nome popular para todas as doenças que o reumatologista trata. Então, veja, nós tratamos de mais de 200 tipos de doença. Então, a gente falar que tem um reumatismo, nós não conseguimos classificar qual a gravidade. Então, um reumatismo, ele pode ser desde uma dor articular simples, que é autolimitada, até uma doença mais grave, por exemplo, como uma vasculite, que é uma complicação muito grave de uma doença, que é uma doença reumatológica já muito grave. Então, o reumatismo é um nome popular para todas as doenças que o reumatologista trata. E aí, dentro da reumatologia, nós vamos especificando qual é a doença. Então, sempre eu falo para o meu paciente, o nome do seu reumatismo é artrite reumatoide, o nome do seu reumatismo é fibromialgia, porque isso auxilia muito até um próximo profissional que for avaliar o paciente. Bem legal. Então, agora o Dr. Breno também tem algumas perguntas um pouco mais técnicas para fazer para a doutora. Eu vou deixar com ele então agora para vocês conversarem um pouco mais sobre isso então. Vamos lá, doutor. Obrigado. Bom, sensacional nosso contato agora com a doutora Kathleen, uma grande amiga, grande especialista. Existe principalmente essa correlação entre a dermatologia e a reumatologia, né? Somos hoje fundamentais, até pelo início, por medicações como imunobiológicos, como pequenas moléculas. Então, há uma abrangência muito grande, uma necessidade desse contato com o reumatologista e a dermatologia, principalmente a imunodermatologia. E hoje me interessa, e acho que é importante a doutora falar,
sobre infiltrações, né, infiltrações nas juntas, né, o tratamento local e ecografia na reumatologia. São duas coisas que inicialmente eram longes, né, e agora fundamental um diagnóstico a partir de uma ultrassonografia articular. Então, a doutora nos explicar sobre infiltrações e ecografias na reumatologia. Para mim é sempre um prazer falar da ultrassonografia, que é o meu assunto de maior interesse e o meu maior assunto de estudo. Então, o ultrassom, que é muito conhecido desde quando nós avaliamos o bebezinho, hoje nós usamos ele na reumatologia. Então, o ultrassom ele é utilizado dentro da reumatologia, em especial para avaliação das articulações. Então, quando eu tenho um paciente que tem dor articular, ele chega no meu consultório, já junto ao meu consultório, à beira-leito, eu tenho esse aparelho de ultrassom que eu vou avaliar a articulação do meu paciente. Então eu vou conseguir ver se aquela dor que o meu paciente refere realmente tem uma inflamação, o grau dessa inflamação, e também nos auxilia para fazer mais diagnósticos e diagnósticos diferenciais. O que seria isso? Então, será que essa dor articular que o meu paciente está no punho, ela é uma artrite reumatoide? Será que pode ser uma gota? E aí, através desse aparelho do ultrassom, eu consigo diferenciar também essas doenças. E a ultrassonografia, além de avaliar as articulações, nós também fazemos elas de outras partes para investigar vasculites, então ela é muito ampla. E também usamos para direcionar as infiltrações, que é isso que o Dr. Breno nos falou, então, que nós chamamos de infiltrações guiadas. Então, através do ultrassom, eu consigo fazer uma infiltração precisa. Então, eu vou dar um exemplo, uma osteoartrite, que é mais conhecida como artrose. Então, aquele paciente que tem dor nos joelhos, que já tem uma idade avançada, que tem aquele derrame articular, que é a água dentro do joelho, o que eu preciso fazer? Eu vou puncionar esse joelho e essa punção, ela vai ser feita através do ultrassom, então guiada pelo ultrassom. Com o ultrassom eu vou exatamente no local da inflamação, se tiver líquido, vou retirar esse líquido e aí então eu vou fazer uma infiltração para tirar toda essa inflamação que tem ali, no caso, no joelho do paciente. Então vejam o quanto o ultrassom ele me guia para ser muito mais preciso e também para não ter efeitos colaterais e contraindicações. Então vamos supor, eu peguei um vaso, eu consigo com o ultrassom direcionar melhor a minha infiltração. E aí, falando da infiltração, também é uma área que vem crescendo muito dentro da reumatologia, porque com o ultrassom nós conseguimos fazer a viscosupplementação. O que é isso? Aquela articulação que já está, que existe um desgaste da cartilagem pela idade até, eu consigo colocar dentro da articulação esse líquido, que é o ácido hialurônico, que ele vai fazer uma viscosupplementação, preenchendo então aquele espaço que foi já gasto pelo decorrer da idade, trazendo para o paciente um menor quadro de dor. Então vejam, eu não vou devolver a cartilagem para o joelho no caso desse paciente, mas eu vou conseguir tirar a dor e melhorar a mobilidade. Então não é incomum pacientes chegarem com dificuldade de caminhar ou até alguns pacientes já usando muleta e aí com esse procedimento nós conseguimos lubrificar essa articulação, devolvendo aí uma melhora da qualidade de vida. Então o ultrassom, além de nos ajudar nos diagnósticos, a fazer mais diagnóstico, lembrar que é um aparelho que eu tenho dentro do consultório e eu já faço junto na minha consulta. Nós falamos que ele é usado como uma extensão do exame físico, ele é como se fosse o estetoscópio do cardiologista, o nosso estetoscópio é o que? É o ultrassom, para eu avaliar a fundo a articulação e para guiar essas infiltrações que vêm transformando a vida dos nossos pacientes. Muito obrigada, doutora. Obrigada, doutor Breno. Vocês trouxeram assim, conteúdos riquíssimos aqui para o Inspire-se. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar.
vai estar disponível na Band Santa Catarina e também no YouTube. Então, quem quiser voltar, assistir quantas vezes quiser, pode assistir lá pelo YouTube, porque são conteúdos realmente que vão agregar muito no dia a dia, esclarecerão várias dúvidas até de profissionais que estão nos assistindo. Muito obrigada, aguardo você de novo aqui no Inspire-se, doutora Kathleen, para a gente conversar sobre outros assuntos mais específicos, lúpus, fibromialgia, que é uma doença muito comum, que muita gente tem dúvida. Muito obrigada, viu? Volte sempre aqui no Inspire-se. O doutor tá aqui toda semana também, conversando sobre diversos assuntos. A gente vai deixar na tela aqui o @ da doutora e também o @ do Dr. Breno. Então, quem tiver alguma dúvida mais específica, mais técnica, é só chamar eles lá que eles vão atender vocês. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui, mas eu quero trazer uma reflexão. Como que nós fazemos hoje determina o nosso amanhã. Como tudo que vem acontecendo na nossa vida foi nós mesmos que escolhemos lá atrás, com decisões que nós tivemos no passado. Ontem eu assisti um filme que se chama O Curioso Caso de Benjamin Button. E isso me fez refletir muito sobre como as nossas escolhas moldam o nosso futuro. Não vou dar spoiler do filme aqui para vocês, mas o filme conta a história desse Benjamin Button. Ele nasce ali com uma doença, a vida dele acaba sendo um pouco diferente da vida das outras pessoas. E ele conhece o amor da vida dele, ele vive esse amor com essa pessoa. E essa pessoa teve várias escolhas ao decorrer da vida, depois escolheu ficar com o Benjamin, que era o amor da vida dela, enfim. Então muita coisa acontece. Isso nos faz refletir como na nossa vida é assim. As nossas escolhas hoje determinam o nosso amanhã. O que eu estou fazendo hoje vai determinar o que eu vou colher daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. O futuro ele é muito moldável, então cada um tem uma história. Se você conversar com cada pessoa tem uma história. Eu tenho uma história, eu estou aqui hoje pelas escolhas que eu fiz, pela trajetória que eu passei. E se eu tivesse feito uma escolha diferente, talvez hoje eu não estaria aqui no Inspire-se conversando com vocês. Talvez eu estaria em outra profissão, eu teria outra carreira, eu estaria em outra cidade, outro estado, enfim. Então as nossas escolhas, tudo que a gente decide, molda quem a gente é e quem a gente será lá na frente. E esse filme faz a gente refletir muito sobre isso, porque mostra as escolhas da atriz, né, da personagem ali, e mostra tudo que moldou, tudo que levou ela a ter a história que ela teve. Então vale muito a pena assistir esse filme. Para você que está buscando algum filme para assistir no final de semana, vale a pena, tem no YouTube. E até para você ter essa autorreflexão, então, o que eu estou fazendo hoje, eu vou colher amanhã, então será que eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Será que eu tenho que ter um outro tipo de escolha, um outro tipo de posicionamento hoje, para lá na frente estar colhendo uma coisa que eu quero, porque não é isso que eu estou vivendo hoje que eu quero uma coisa diferente. Então, para tudo que a gente quer algo diferente, nós temos que tomar atitudes diferentes. Então, se você quer mudar algo daqui 5 anos, 10 anos, você tem que tomar a decisão hoje e trazer essa mudança, essa escolha diferente para a sua vida agora. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Eu amei estar aqui com vocês, eu amei estar mais uma segunda-feira contribuindo para que a sua semana seja incrível. Lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Um beijo e eu te encontro na semana que vem.